carioca gosta muito do BOPE, né? O carioca, pô, o Brasil gosta muito do BOPE. Eu certamente tenho uma parte comunicativa muito boa, né? A propaganda do BOPE é muito boa, né? Começa lá com aquele, porra, filme Tropa de Elite, aquela sensação nacional. E tanto é que o Instagram do BOPE, ele é bem frequentado, bem engajado, né? Mas, sobretudo, o que sustenta essa comunicação é que é um batalhão com os melhores recursos e que opera muito. Então, como tornar esse Rio de Janeiro um campo de batalha, de fato, onde a polícia está na rua caçando e dando resultado, e não só comemorando uma ou duas operações ali diárias, cara? Olha só, primeiro que a gente não tem que tornar o Rio de Janeiro um campo de batalha. Eu quero que não exista a batalha. Esse é o quadro ideal, né? Então o BOPE é o melhor batalhão, melhor unidade de combate urbano do mundo, né? Eu conheço a estrutura dele desde muito tempo, logo após o evento que ocorreu lá, o 174, né? Então mudou o comando do batalhão. Eu conheci o BOPE ainda quando era onde era o batalhão de choque, né? Era no terceiro andar que funcionava, eu conheço desde aquela época, né? O Coronel Batista, que assumiu o COI, eu conheci nessa época, né? Foi meu instrutor em alguns cursos que eu fiz no BOPE. Ontem até brinquei com ele, pô, quem bate esquece, quem apanha não esquece não, né? E ele tenente ainda, provavelmente. Isso. O Coronel Fábio também estava lá, que passou pela unidade também, comandou o batalhão de choque. Então eu conheço a unidade há muito tempo, fiz vários cursos. A delegacia onde eu passei, que é a Delegacia de Repressão Entorpecente, vários agentes eu levei lá para fazer cursos no BOPE. Então é realmente uma unidade muito preparada e uma das melhores do mundo, né? Mas isso é exceção, né? O BOPE ele não tem que estar todo dia em comunidade, ele tem que agir especificamente, pontualmente em algum momento, né? Porque ele é uma tropa especializada, como aconteceu, por exemplo, aquela tomada de refém que houve na rodoviária do Novo Rio, recentemente. Aquilo é uma atuação para o BOPE, né? Os negociadores têm vasta experiência nisso, né? O patrulhamento em área de risco é uma especialidade do BOPE que é copiada por várias unidades no Brasil inteiro. Mas isso tem que ser exceção. Por isso, quando a gente fala da responsabilidade dos entes federativos, é isso. Quanto menos fuzil entrar no Rio de Janeiro, menos necessidade você tem de guerra na comunidade. Deixa eu só fazer um parêntese nisso, que quando você fala assim, quanto menos entrar, parece que eu vi uma reportagem um tempo atrás, Mano Walter, me ajuda, e até você mesmo, acho que alguém falou que o Rio de Janeiro tem em torno de 56 mil traficantes dentro dessas comunidades e em torno de 30 mil fuzis. Se não entrar mais nenhum fuzil no Rio de Janeiro, já tem 30 mil. Talvez esse paiol aí, esse arsenal seja maior do que o da própria polícia. Não entra mais fuzil. Como é que o Rio de Janeiro não vira um campo de batalha, levando em consideração que já tem 30 mil fuzis na pista, né? Como é falado. Bom, eu não gosto de fazer esse tipo de conta, né? Porque eu não vejo a metodologia. Qual é o método? Eu já vi a reportagem, já são 40, 70 por comunidade. Tá. Então, se só tem 70 fuzis na Rocinha? Muito mais. Não. E tem comunidade que é muito menor. Mas recentemente foi apreendido 5 fuzis na favela César Maia, que é uma comunidade pequena. Então essa é uma realidade do Rio de Janeiro? É. E você exponenciando isso, se na favela César Maia, que é pequenininha, já tem 5 fuzis... Mas por que de repente colocou 5 ali? Será que é o momento de fortalecer o domínio daquela região? Por isso que mandou 5 fuzis para ali? Então, assim, é tudo muito discutido de forma empírica. Eu não gosto de fazer isso. Eu acho que investigação é o que leva a gente a ter uma noção. A gente, por exemplo, já fez investigação no passado que tinha um traficante que ele mandava 7 toneladas de maconha por semana para o Complexo Alemão. Um único traficante. Fiz uma apreensão, salvo engano, foi em maio de 99. Foram 12 toneladas e meia de maconha, 105 pistolas 9mm e mais de 150 mil munições. Isso em 99. Isso é um indicativo. Pô, olha só, como é que chegou isso tudo no Rio de Janeiro? É um caminho muito grande. É um caminho longo. Veio de onde? Veio do Paraguai, atravessando Mato Grosso do Sul, São Paulo, chegou ao Rio de Janeiro. Então a importância dessas parcerias, né? Hoje você tem o COSUD, que é um consórcio sul-sudeste.
Ou seja, os 7 estados do Sudeste, do Sul e Sudeste resolveram se unir por conta dessa realidade, porque todo mundo acaba sendo impactado. O Rio de Janeiro tem o problema das comunidades? Tem sim, mas tem regiões que tem o novo cangaço. São atividades criminosas que o criminoso usa o mesmo tipo de armamento. Carros blindados, .50, para ataque à base de transporte de valores. Né? Então, essa é uma realidade, não é só do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro a gente sente por conta do território que é favorável para o criminoso, por conta da desordem urbana. Então, isso que eu digo é um trabalho de médio e longo prazo e tem que ter essa conscientização de todos os entes federativos, União, Estado e município. E aí a gente consegue ter uma efetividade maior. Essa arma deixando de entrar no Rio de Janeiro, né? Eu vi um podcast do Pimentel falando da origem, a gente já tinha conhecimento daquela informação, da origem dos fuzis que foram apreendidos, né? Contrariando uma declaração do antigo ministro da Justiça. E é uma realidade. Né? As origens dele, né? Americana, leste europeu, essa é uma realidade. Como é que entrou isso no Rio de Janeiro? A Polícia Civil, há uns anos atrás, fez uma apreensão de 70 fuzis vindo de fora, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A gente ajudou naquela época a Polícia Civil a fazer essa apreensão. O delegado Dorigo, salvo engano, que estava nessa investigação. Então, assim, isso é investigação. Agora, se o governo federal tiver isso como prioridade, a Polícia Federal, que tem capilaridade, né, nas 27 unidades da federação, o Ministério da Justiça ter essa sensibilidade que os estados precisam dessa colaboração, né? Quando você fala em forma de estado, a federação, é uma forma de descentralizar o serviço. Então você tem União, Estado e município. Mas a gente precisa de um federalismo cooperativo, um federalismo de cooperação. O Rio de Janeiro sozinho não vai conseguir ganhar essa guerra. E nós vamos ficar com a sensação, como disse recentemente o governador Cláudio Castro, de ficar enxugando gelo. A sensação que se tem é essa. Porque eu tiro 10, 15 fuzis. A polícia do Rio de Janeiro é a polícia que mais apreende fuzil no Brasil. São quase 15 armas. Recentemente tinham 18 armas por dia. Então... Dessas 18, 2, 3 fuzis por dia. Qual a polícia no Brasil que faz esse tipo de apreensão? Só o Rio de Janeiro. Mas até quando? Aí é cansativo. Aí é o policial sendo estafado. Morrendo. Então não é só esse tipo de combate que a gente precisa no Rio de Janeiro. Esse também, que é uma forma de você inibir o avanço do criminoso. Ele tem que saber o lugar dele? Tem. Ele não vai achar e não pode achar que ele é maior e mais forte que o Estado, porque não é. Esse recado tem que ser dado. Ele tem que entender isso e vai entender. Mas a gente tem um trabalho muito longo a ser feito. E o governo federal e os municípios colaborando, isso ficaria muito mais fácil. Vou dar um exemplo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, são 7 mil guardas municipais. Né? Se a gente puder integrar isso, é muito bom. Por exemplo, ronda escolar. A PM tem uma ronda escolar. Se a guarda municipal pudesse fazer isso, eu tiro aquele policial e boto ele para outra atividade. Policial militar fazendo policiamento em praças públicas. Se a guarda municipal estivesse ali, de forma integrada, não que não faça, mas que haja uma integração, para que não haja até sobreposição de recurso material e humano, né? O que a gente não pode ver é assim, tá o guarda municipal e tá o policial. Por que não tá ali só o guarda municipal e a gente dando a condição para ele? Entendeu? Então tudo isso tem que ser repensado e todo mundo tem que sentar à mesa e ver que assim, o objetivo é comum. Porque a segurança pública, ela é um serviço que atende a todos os outros serviços. Você não tem educação sem segurança, você não tem saúde sem segurança, você não tem turismo sem segurança, você não tem ambiente favorável ao negócio, você não tem segurança. Ou seja, a segurança pública é a espinha dorsal de todo e qualquer ente da federação, seja ela União, Estado ou município. Inclusive o Rio tem problemas econômicos, né? Boa parte disso é porque o problema da segurança atrapalha. Agora, essas soluções complexas que passam por outros entes, por exemplo, o guarda municipal passa pela prefeitura e passa pela Câmara, né, municipal votar, por exemplo, o armamento para a guarda, né, para a guarda civil, né, para a guarda municipal. E aí já é um outro problema, né? Ainda mais esse ano eleitoral e tal. O problema do Rio de Janeiro é que sempre se tratou segurança pública de forma casuística.
Não tem que ser isso, tem que ser algo perene. E a gente viu isso durante muito tempo. Alguns projetos que estão em andamento, eles têm que ser revistos. O UPP, por exemplo. Será que a gente consegue entender que toda a UPP, todas elas atingem hoje, atualmente, o objetivo? Qual que atinge? Acho que essa pergunta é mais Então, fácil. Qual UPP hoje convence? O que a gente está fazendo agora? Um grupo de trabalho para realizar esse estudo e apresentar isso ao governador. Eu não posso simplesmente, de forma irresponsável ou ideológica, dizer que funciona ou que não funciona. Sim. É dinheiro público que se gasta. São 5.200 homens que estão hoje em comunidade. Será que lá eles prestam um serviço àquela comunidade? Dão segurança à comunidade? Bom, se não dão, retira de lá. Repensa, diminui. Nem eles têm segurança lá. Diminui. Tem que olhar isso. Olha o policial, ouve o policial, ouve a população. Tudo isso tem que ser revisto. As condições de trabalho do policial. Outro dia eu recebi umas fotografias, né, de um outro órgão do governo querendo desocupar aquele teleférico do Alemão, e aí mostrando que a parte da UPP está ocupando. Quando eu vi a parte da UPP que está ocupando, pô, aquilo não é condição para o policial estar ali. Não dá. E é um efetivo grande, Não dá. 5 mil homens. O capital humano é o ativo mais importante de qualquer empresa, seja ela pública ou privada. A gente tem que olhar para o capital humano. E essa nova gestão da Polícia Militar, o Coronel Menezes, ele está alinhado com a gente nesse sentido. Investir no capital, olhar um pouco para o policial. Escala, por exemplo. Será que a escala que nós temos é a escala ideal para o policial trabalhar? Será que é a escala que fisiologicamente vai fazer com que ele produza mais? Talvez sim, talvez não. Será que é 12 por 36, 12 por 48, 24 por 72? 24 horas? Por exemplo, uma unidade como o BOP, que ele está quartelado, que pode ser que ele seja acionado, pode ser que funcione. Agora, eu não acredito que o policial que esteja na rua, num GAT ou no RP, ele consiga ficar 24 horas na sua plenitude. Não tem condição. Não tem condição. É risco para ele, é risco para a população. Isso tem que ser revisto. Agora, não pode ser, eu acho. A gente teve uma reunião anteontem com o Ministério Público do Trabalho, porque nós queremos uma comissão deles participando desse estudo, desse grupo de trabalho, para que eles acompanhem e eles olhem o policial como um trabalhador, pô. Será que um trabalhador submetido a essas condições, quanto tempo ele consegue tirar o máximo dele? São 12 horas? São 10 horas? São 15 horas? São 20 horas? Então isso tem que ser feito. E isso é um trabalho que tem que ficar para a vida inteira. E isso faz parte do planejamento. O polícia tá ouvindo isso aí, porra, chefe, vai tirar a minha escala de 24 horas. Escala de 24 horas é boa pro polícia, né? Mas tem estados depende. trabalhando com 12,60. Eu acho 12,60 bom pra caramba, não? Porra, lá no DF é 12,60. 12 horas por 60. Mas olha só, tem realidade diferente. Olha só, tem realidade diferente. Dentro dos municípios do Rio de Janeiro, nós temos realidade diferente. Tem 48 por 6 no interior. Exatamente. Vamos olhar de forma assim. Nós temos que ter uma escala fixa, né, para poder planejar. E, claro, essa mobilidade. Não é engessar a Polícia Militar. O que a gente quer, na realidade, é olhar para o policial, entender ele como um trabalhador e de que forma ele pode contribuir muito mais sem que isso afete a saúde física e mental dele. Que é uma atividade que ele tem que estar 100% pronto. Muito bom, irmão.